Dando prosseguimento, então, à nossa exposição sobre filosofia da linguagem e direito, nós vamos entrar numa seara que é a da teoria dos atos de fala, que se criou como uma espécie de subcampo na filosofia da linguagem e que foi desenvolvida primeiramente por John Langshaw Austin, um autor que também teve grande influência sobre Herbert Hart e toda a teoria do direito posterior, e que teve a felicidade de, embora tragicamente morrendo um tanto jovem ainda, poder contar com um seguidor de calibre altíssimo, tanto quanto ele, que foi John Roger Searle, que de tão importante para o campo da filosofia da linguagem vai ter o seu próprio tópico depois, que é o próximo. Mas em uma grande medida eu vou usar ele também para complementar a teoria do John Austin em alguns momentos, principalmente com o seu livro Speech Acts, que é um livro que se traduz por atos de fala, né, que tem uma grande importância para o tema. Então, como é possível ver, o John Austin faleceu um tanto cedo, e a maioria dos seus livros, de fato, são obras póstumas, né? O mais importante, eu diria, How to Do Things with Words, que é uma obra póstuma, que é um conjunto de palestras que ele proferiu na década de 50. E a grande sacada do Austin foi atacar o que ele chamava de a falácia descritiva. Né? Eu não sou um grande expert, digamos assim, na obra completa do Austin, então eu vou trabalhar aqui principalmente com as ideias centrais dele nesse livro específico, né? O How to Do Things with Words, que é o livro que mais influenciou o Hart. O Austin colocou a questão de que, sobretudo por aquela tradição do positivismo lógico que eu tentei esboçar na parte do contexto histórico, havia uma preocupação muito grande com enunciados descritivos, que seriam os únicos enunciados verificáveis com valor de verdade, né? Pois eles seriam os únicos que a gente poderia conferir no mundo real se aquilo que está sendo descrito ocorre ou não. E o John Austin colocou em questão isso, né? Identificando que nem todos os enunciados verdadeiros ou falsos são meras descrições de estado de coisas. E ele identificou, então, que existem certos enunciados que são parte de ações. Né? Olha só esse trecho na página 5. Ele afirma o seguinte: nem todos os enunciados que satisfazem condições de verdade descrevem ou reportam algum fato, né, para ser verdadeiros ou falsos, e muitos enunciados são parte de uma ação, né, que nós conseguimos verificar se é verdadeiro ou falso, digamos assim. Então, ele mesmo dá alguns exemplos que são relevantes para nós no direito, né, o tempo todo. Como, por exemplo, eu aceito casar com fulana em uma cerimônia de casamento. A gente pode verificar se aquele enunciado é verdadeiro ou falso, por exemplo, vendo se esse enunciado foi realizado no meio da rua, de zoeira, digamos assim, né? Ali a gente vai saber que não ocorreu de fato um casamento. Ou, por exemplo, um exemplo aqui mais britânico, né? Nomeio este barco Queen Elizabeth, né? Quebrando uma garrafa no casco, que é um ato tradicional para quando se nomeia um barco, né? Sem nome, que é algo essencial nessa tradição. Alguém que não saiba fazer isso ou que faça isso num qualquer outro objeto que não seja um barco vai estar cometendo algum tipo de erro, né? E diante disso a gente vai poder falar, diante desse enunciado, que o enunciado é falso. Mas o que explica isso? Né? Até então, de acordo com o positivismo lógico, a tradição anterior, esse tipo de situação causava o que se chama de perplexidade filosófica ou linguística. O que Austin vai ter sucesso em mostrar para nós é que o que diferencia esse tipo de enunciado que eu exemplifiquei antes, como o caso do barco e do casamento, é que eles não são verdadeiros ou falsos no mesmo sentido de um enunciado descritivo, né, que descreve um fato, por exemplo, mas sim no sentido de uma performance. Não basta simplesmente emitir as palavras certas, é preciso expressar elas fazendo algo nas circunstâncias corretas, de modo correto. Constantemente, então, vai ser necessário não só proferir um enunciado, mas realizar alguma ação. No caso do casamento, provavelmente vai ser necessário trocar alianças, né, diante de uma pessoa com competência para declarar o casamento. No caso do barco, vai ser necessário quebrar uma garrafa apropriada no casco do barco, e não em qualquer outro lugar.
Então, há aqui um elemento de performance que torna o enunciado, por sua vez, verdadeiro ou falso. E ele agrega um elemento também que é preciso a gente ter em mente, que é o que é preciso estar falando sério. Há uma importância também, de certo modo, na intenção da gente. Né? Seria isso que faria com que poemas e piadas, por exemplo, não contassem com uma performance apropriada. Né? Como eu dei meio que um exemplo antes, se eu paro e peço alguém em casamento que eu não conheço no meio da rua, provavelmente as pessoas vão achar que eu estou fazendo algum tipo de piada. Né? Porque eu estou fazendo um ato que, embora, digamos assim, não seja em si próprio errado, ele está sendo feito em circunstâncias totalmente sem sentido. Né? Então, como a gente pode perceber, é possível que a análise dos erros também das performances acaba tendo consequências diferentes de quando a gente erra descrições. Né? Nós podemos estar simplesmente errados ou ter dito algo que não é a verdade. Mas aqui, quando a gente está falando de enunciados performativos, como é o caso do que o Austin nos explica, as consequências são diferentes e há uma complexidade maior em como nós precisamos fazer para que o enunciado seja 100% correto, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente está diante de alguém que faz uma promessa, mas não cumpre ela, não necessariamente a gente diz que o ato foi falso. Como, por exemplo, eu disse, você está errado em dizer que eu fiz uma promessa, né? Eu nunca fiz a promessa. Não, a pessoa pode ter feito a promessa, mas ter descumprido ou ter cumprido de modo errado. Nesse caso, o Austin diria que aconteceu um misfire, né? Pode ser dito como um erro. Simplesmente o ato não foi implementado na sua totalidade. Por outro lado, então, se, por exemplo, alguém promete, mas intencionalmente não quer cumprir a sua promessa, aí então a gente pode dizer que, embora a promessa também seja vazia ou nula, nesse caso ela foi feita de má fé. Aí ele classifica como abuso. Né? Então, por exemplo, na teoria do direito civil, a gente tem, por exemplo, a diferenciação entre anulação e anulabilidades. A gente pode também fazer links aqui com o direito penal, questão da culpa e dolo. Né? São questões que depois os teóricos do direito que se preocuparam com a questão da causalidade, da culpa, vão explorar a partir da obra do Austin. Né? E eu encerro então essa parte com essa afirmação dele de que se indica que a questão do enunciado performativo é mais complexa, pode pelo menos ser mais complexa que o enunciado descritivo, porque não basta só a intenção, há uma série de etapas, né, que precisam ser cumpridas para que a performance seja correta. Bom, para encerrar essa parte da obra do John Austin, eu vou trazer duas classificações que eu considero relevantes, destacando novamente que a obra dele é muito vasta e que o tema dos atos de fala, então, é um tema muito rico e interessante, que a gente pode pensar em repercussões em várias áreas da dogmática do direito, na própria filosofia, teoria do direito, é claro. Mas duas classificações. A primeira entre atos perlocucionários e ilocucionários, e a segunda entre efeitos ilocucionários e efeitos perlocucionários. Então, quanto aos atos, né, a gente, principalmente o John Searle, destaca muito bem, muito didaticamente, como o mesmo conjunto, a mesma proposição, por assim dizer, pode produzir atos ilocucionários diferentes. O que é o ato ilocucionário, então? É um ato de fala completo quando a gente diz algo. Né? É uma espécie de ato que a gente realiza ao lado de certas palavras que geram um certo sentido, por assim dizer, que a gente pretende passar para o nosso ouvinte. Né? Então, por exemplo, perguntar, afirmar, comandar, avisar, dentre vários outros, são cada um ato de fala diferente. Então, por exemplo, Norberto Bobbio tem um exemplo em Teoria da Norma Jurídica que ele dá, que é o do seguinte: eu estou em casa aqui agora, nesse momento, e eu digo assim, para qualquer pessoa que passe, eu desejo tomar uma limonada. Está muito calor em Porto Alegre hoje. Isso é uma coisa. Agora, se eu digo a mesma frase em um bar, né, eu desejo uma limonada, a um garçom, né, dizendo por favor, de preferência, ao final da frase, essa mesma proposição vai ter um sentido diferente, que nesse caso é o de pedido, né,
ordem, enfim. Enquanto que aqui em casa é simplesmente uma descrição de um sentimento, de um desejo que eu tenho, que não tem nenhum sentido de ordenar nada a ninguém. Né? E com isso eu estou com dois atos locucionários diferentes. Né? O ato perlocucionário, de outro lado, vai ser justamente a produção de efeitos sobre o ouvinte. Né? Aí a gente já vê que já tem uma segunda etapa, né? Pelo menos, na análise, né? Retomando aquela questão da complexidade do enunciado performativo. Como eu falei aqui no primeiro caso, digamos que eu estou em casa com algum amigo, alguém que eu... ou com a minha namorada, que eu queira, né, dar uma sugestão de algo que eu queira, assim, que eu quero receber como presente. Pode ser uma mera persuasão, né? Eu quero que ela, de boa vontade, me dê uma limonada. Agora, se eu estou no restaurante ou no bar, como eu disse, a minha intenção vai ser justamente produzir no garçom o efeito de que ele entenda que eu estou ordenando aquilo para ele. Esse vai ser o ato perlocucionário, né? Com uma certa diferença. Ao passo que os efeitos são justamente como eu passo esses sentidos para o nosso ouvinte. Né? Enquanto todo ato de fala vai envolver uma série de etapas, então, que vão se diferenciar daquele efeito, que é algo quase que sensitivo, que o ouvinte vai receber. Né? E que é algo totalmente indiferente ao ato locucionário em si. Não indiferente no sentido de não ter nenhuma relação, mas no sentido de que pode um dar certo e o outro não. Eu posso efetivar o meu ato de fala e mesmo assim não ser compreendido. Né? E o ato de fala, no caso, o efeito locucionário, vai envolver a minha intenção como falante em passar um certo significado, vai envolver cumprir essa intenção e realmente passar ao ouvinte a minha intenção, e também ter a intenção de que o ouvinte conheça a minha intenção. Né? Tudo isso tem que estar presente, ainda que implicitamente, para que haja um efeito locucionário completo. Né? E aqui vai estar presente a questão também do contexto social. Eu preciso ou eu pelo menos pressuponho que o meu ouvinte entenda essa minha intenção. Né? Então, olá, por exemplo, é uma palavra que tem um sentido que a gente compartilha, que ocorre quando a gente vê a pessoa pela primeira vez. Né? Por mais que a gente tenha a noção, digamos assim, sintática de que olá significa cumprimento, né? Como efeito locucionário, ele vai funcionar se a gente falar quando a gente vê pela primeira vez a pessoa. Aí então estaremos efetivando um ato locucionário completo de cumprimentar alguém. Né? E o efeito perlocucionário, então, vai ser o equivalente àquilo que eu falei do ato perlocucionário antes. É aquilo que o meu ouvinte, de fato, recebe. Então, por exemplo, o John Searle trabalha um exemplo de um soldado, né, que na Segunda Guerra Mundial cai, exemplo hipotético, eu imagino, que cai atrás das linhas inimigas, das linhas alemãs, enfim. E ele quer com isso passar a ideia de que ele não é um representante dos aliados. Mas ele só sabe uma frase em alemão, né? E ele espera com isso poder convencer os soldados italianos que encontraram ele ainda antes de sair da guerra, de que ele na verdade faz parte do eixo. Então, e esse único trecho que ele sabe é de uma música de ninar em alemão. Então a ideia dele é a seguinte: eu vou falar essa música em alemão, quando eu ver eles vão achar que eu sou alemão, logo eles vão entender que eu sou um soldado do eixo. Né? Pressupondo, é claro, que o uniforme não distingue a ele. O Searle explica com isso que, na verdade, o ato locucionário e o efeito locucionário aqui é o mesmo. A intenção, socialmente reconhecida, né, pelo item C ali, é o de que é uma música. Né? Ele tem a intenção de passar adiante uma música. Ocorre que o efeito perlocucionário que ele quer causar é que é diferente, que é o efeito de persuadir esses soldados italianos de que ele faz parte do eixo, né, de um país do eixo. Então a gente vê que há uma distinção entre as coisas e há um certo limite entre o efeito locucionário que nós podemos causar nos outros, que é limitado pela nossa convivência social. Bom, então encerramos mais esse autor com uma referência de Herbert Hart. Né? Eu posso citar por cima também Robert Alex, por exemplo, foi influenciado pela ideia de ato performativo no Austin. Vários outros autores acabaram
conhecendo essas propostas teóricas do Austin e trazendo elas para dentro do direito. Mas isso ficou muito claro, pelo menos pela primeira vez, na obra do Hart, Conceito de Direito, novamente, porque ele também cita, desde o seu prefácio à obra do Austin, How to Do Things with Words, para explicar depois o seu conceito de norma secundária, né, que, como vocês devem lembrar da aula de Hart, ela se diferencia de uma norma primária por definir quando que nós podemos criar direitos e deveres, por assim dizer, ou modificar situações jurídicas, ou julgar casos jurídicos, ou, no limite, mesmo identificar quais são as normas daquele sistema e quais não são. Né? Enquanto que as normas primárias definem comportamentos devidos e não devidos diretamente. Enfim, a ideia de ato de fala, então, vai ser usada pelo Hart, na questão da norma secundária, para explicar como existem normas que não necessariamente são pautadas por sanções. Né? Existem normas que, quando nós descumprimos, por exemplo, não geram uma sanção, senão a mera nulidade, a mera não realização do efeito que se desejava. Então aqui a gente pode retomar os dois exemplos do John Austin, o primeiro da nomeação do barco e o segundo do casamento. Né? Se a gente performa incorretamente o rito do casamento, a gente não é preso, não acontece, não há, digamos assim, a falsidade da descrição do estado de coisas. O que há é uma falha na performance, é um defeito performativo, com a consequência de não produção de efeitos. Né? Então, se nós, por exemplo, temos um casamento entre dois jovens abaixo dos 16 anos, se eu não me engano, sem autorização dos pais, o casamento não tem efeito, porque simplesmente não se cumpriu os atos exigidos por lei para se cumprir aqueles requisitos. Né? A gente pode fazer, né? Acredito que aqui no Brasil não tem nenhuma lei sobre nomeação de barcos, mas o exemplo é semelhante. Se não se cumpriu a performance de todos os atos exigidos, não se produz o efeito jurídico, no nosso exemplo hipotético, de se dar o nome ao barco de Queen Elizabeth. Então nós teremos um ato nulo. E isso é muito bem explorado por Hart, mostrando a relevância da teoria do Austin e a importância da teoria dos atos de fala como um todo, que, como a gente viu, o John Searle também ajudou bastante a trazer para dentro do direito. Chegando então ao quarto tópico da exposição, a gente chega no que eu considero aqui o autor com a obra mais vasta entre os autores trabalhados, tanto que ele aparece num outro tópico que não era exatamente sobre ele, que é o John Roger Searle, ou John Searle, que também é o único autor dentro do que eu vou trabalhar que ainda está vivo. Não sei até que ponto tem atividade, ele já tem quase 90 anos de idade, mas tem livros publicados aí depois dos anos 2010, então de certa forma dá para dizer que ele ainda está em atividade. E eu vou tratar na obra dele principalmente sobre essa dicotomia, eu diria, entre fatos brutos e institucionais. Como eu disse, ele tem uma obra bem vasta, ele foi orientando John Langshaw Austin, por isso o tratamento especial que ele deu ao tema dos atos de fala, cujo livro ele publicou em 1969, mas depois disso ele publicou livros sobre vários temas, todos eu diria nesse campo da filosofia da linguagem, também percorrendo o campo da filosofia da ação, filosofia prática, né? E tendo muita repercussão, eu diria, na teoria do direito contemporânea. Não sei até que ponto mais do que os outros, mas ele com certeza se destaca nesse sentido, né, a sua influência sobre o direito. E o Searle ele tinha uma preocupação principal, eu diria, pelo menos em algumas das suas obras mais assim, de uma fase mais madura ou mais avançada, ali pela década de 80 e 90, que culmina nesse livro The Construction of Social Reality, que é a questão da ontologia dos fatos sociais. Ele identificou que existem fatos sociais que se diferenciam de fatos que a gente normalmente percebe na natureza, né? Independentemente de qualquer ação humana, mas que são objetivas mesmo assim. Então, por exemplo, ele traz essa distinção que eu considero fundamental, que é entre sentido ontológico e sentido epistêmico. A ontologia normalmente é definida como o modo de ser das coisas, né? Como a gente
Como eu consigo, nesse momento, saber que a Terra é azul sem estar vendo o céu? Né? A gente precisa ter uma ontologia das coisas, saber como elas são, sem precisar estar o tempo todo sentindo ou tendo algum tipo de contato com elas. E o Searle vai distinguir entre sentido subjetivo e objetivo desses dois sentidos, o ontológico e o epistêmico. No caso ontológico, por exemplo, tentando ser o mais exemplificativo possível para vocês. Digamos assim, a dor humana. Ela é algo que eu jamais posso... claro, eu posso ver em raio-x certos estímulos biológicos que geram efeitos visuais num raio-x, digamos, numa ressonância, mas eu jamais posso sentir a dor do outro, digamos assim. Esse tipo de coisa é o predicado, vai ser verdadeiro ou falso, né? Eu estou sentindo dor de acordo com a minha própria percepção subjetiva, apenas, de mais ninguém. Nesse caso, nós estamos falando de um sentido ontológico subjetivo. Há um sentido ontológico também objetivo das coisas, quando elas existem e podem ser percebidas pela sua própria existência, mas de um modo que outras pessoas, que outros podem reconhecer para além da própria coisa. Né? Como, por exemplo, qualquer propriedade física, natural que vocês podem pensar, como que as árvores têm celulose, ou que o céu da Terra é azul, ou que o oxigênio é formado por H2O. Né? Ou melhor, a água. Né? Perdão, também estou saindo da minha área de novo. Mas o sentido, nesse caso, então, ele é, de certa forma, objetivo, ele pode ser verificado independentemente do objeto que está sendo analisado. Né? Esses seriam os fatos brutos, que diz John Searle. Fatos que podem ser verificados externamente, embora a gente não esteja, digamos assim, vivenciando eles. O sentido epistêmico, por outro lado, o predicado vai ser verdadeiro ou falso de acordo com percepções, atitudes morais, pontos de vista próprios da humanidade, próprios da gente, como seres humanos racionais. Né? Então, um sentido objetivo. Então, por exemplo, eu posso ter uma percepção subjetiva de que certos tipos de atitudes são moralmente reprováveis. Eu posso ser, por exemplo, vegano, ainda que muita gente não seja. Não é o meu caso pessoalmente, mas eu respeito totalmente. E nesse caso, é algo subjetivo, no sentido de que pertence à minha própria constituição, minha própria racionalidade, mas que não é algo suficientemente compartilhado. Agora, o sentido epistêmico objetivo consegue constituir coisas que são objetivamente compartilhadas e compreendidas por nós apenas a partir da nossa própria percepção individual. Apenas a partir da nossa própria existência subjetiva, no sentido de uma racionalidade, como se a gente compartilhasse todos ao mesmo tempo uma certa compreensão de algo. Aí é que vão entrar os fatos institucionais, nesse campo do sentido objetivo epistêmico. Com isso, então, o Searle já começa a desconstruir o que ele pretende mostrar como um modelo, de certa forma, estreito de ciência, que é o das ciências naturais, que se baseia explicitamente naqueles fatos brutos, isto é, fatos que existem independentemente da nossa percepção subjetiva, que podem ser verificados externamente e ser, assim, demonstrados a despeito da ação humana. Né? É o típico caso do modelo empirista, né, de verificação, como no caso lá do Louis Pasteur, que ficou analisando várias e várias vezes as bactérias surgirem quando ele colocava no tubinho lá com o seu... Todo mundo lembra disso da aula de biologia, né? Ali ele fez várias vezes aquilo, ficou observando de fora, ele praticamente não, digamos assim, interferiu no resultado e conseguiu observar propriedades de algo externo a ele. Né? Por muito tempo, tudo que estivesse fora desse tipo de método era considerado irracional, ou sentimentos, como diria David Hume, importante iluminista, e que retoma aquilo que a gente falou lá no começo do contexto histórico, com a preocupação com coisas verificáveis, objetivas, presentes no mundo dos fatos. Né? John Searle pretende desconstruir isso aos poucos.
Como, digamos assim, uma contraposição, que não é exatamente uma dicotomia, mas algo que complementa e, digamos, completa, de certa forma, a nossa compreensão da existência humana, o John Searle propõe a categoria de fatos institucionais. Eles são fatos que pressupõem instituições humanas. O que é isso, afinal? Ele dá uma forma, que não precisa ser entendida como uma forma matemática, mas uma forma que nos ajuda a entender como essas instituições surgem e como elas são diferentes dos fatos brutos, ao mesmo tempo que objetivas, de certo modo. Ou seja, algo que eu sozinho, Marte, não posso dizer que é outra coisa, né? Porque há uma objetividade nisso, na nossa existência social. Então, por exemplo, ali eu tenho uma foto ali em cima do Castelinho, na nossa faculdade de Direito. Percebam que a gente simplesmente catalogar as propriedades físicas e objetivas no sentido ontológico do prédio da Faculdade de Direito não define o que é a Faculdade de Direito da URGS. A observação empírica, causal, qual é o material que foi feito, quantos andares tem, quantas cadeiras lá dentro, o que as pessoas fazem normalmente, falam num tom de voz alto, é uma pessoa falando, várias. Nada disso serve por si só para explicar o que é uma faculdade de Direito. É preciso que ela preencha aquela fórmula ali, X conta como Y no contexto C. O que eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo, nesse momento? Alguém poderia dizer, esse é um exemplo que o professor Alejandro já viu usar mais de uma vez, alguém poderia observar externamente, no sentido ontológico, objetivo que eu estou falando, palavras na língua portuguesa, vocês estão assistindo em provavelmente um computador, um notebook, esse meu vídeo gravado com um certo tempo. Mas veja que a mera descrição que eu fiz já pressupõe instituições. Em algum momento eu falei língua portuguesa, por exemplo. Essa é uma instituição humana. A própria linguagem é a instituição humana mais básica. Ela não pode ser descrita apenas pela descrição física. Minhas cordas vocais vibram a certa frequência e vocês conseguem captar por meio dos seus ouvidos, tímpanos, enfim. É preciso que a gente possa dizer que esses atos que eu estou fazendo, nesse contexto C, conta como uma aula de filosofia do direito. É preciso que a gente possa identificar que quando um conjunto de estudantes matriculados num curso de graduação se senta num conjunto de cadeiras em uma sala para ouvir a aula do professor Alejandro sobre filosofia do direito, esse é o contexto C, nesse caso nós estamos diante de uma aula na Faculdade de Direito da URGS. Isso é o fato institucional na sua existência. E ele tem 3 elementos que o John Searle destrincha in The Construction of Social Reality, e que aqui eu coloco mais 2 exemplos, por exemplo, que é o jogo de futebol e o dinheiro, 2 exemplos que estão na vida de qualquer um, eu imagino. Por exemplo, o professor José Reinaldo, que eu já citei ao longo da aula, ele gosta de trabalhar bastante com o jogo de futebol, acho que justamente por ser algo tão popular no Brasil. Como a gente pode explicar o jogo de futebol sem ter esses 3 elementos que o John Searle explica? Há certas linhas pintadas normalmente com cal, branca, e há um objeto esférico que quando passa uma dessas linhas específicas, muitas pessoas gritam, outras pessoas ficam desanimadas. Não dá, a gente precisa dessa forma dos fatos institucionais para entender muitas das coisas que acontecem na nossa vida, que são aquelas que pressupõem instituições humanas. O primeiro elemento, então, vai ser o da atribuição de função. Aqui eu coloquei 2 exemplos também por imagens, sempre tentando tornar um pouco mais concreto isso para vocês. Primeiro a gente tem uma pilha de folhas de papel amontoadas, e provavelmente alguém que não é do direito vai olhar e vai pensar, mais alguma coisa de burocracia administrativa. Mas a gente sabe que é um processinho judicial. De outro lado, a gente tem tocos de madeira sendo usados em tese como cadeiras. Aqui é um exemplo dos tipos de atribuição de função que o Searle classifica em agentiva e não agentiva. Simplesmente o que ele está querendo dizer é o seguinte: o processo judicial, pelo menos dessa forma como está aqui na foto,
é um amontoado de propriedades físicas que, quando colocadas em conjunto por criação humana em certos padrões, né, tem o seu tamanho lá de folha 4, tem um caderno de certo tipo específico, aqui no TJ do Rio Grande do Sul, folha azul é processo cível, folha rosa, vermelha é processo penal. Quando tiver nesse caso, a gente convencionou entre nós, implícita ou explicitamente, que aquilo é um processo judicial. Qualquer outra coisa, fora disso, vai ser outra coisa, não é um processo judicial. Né? Isso pressupõe a ação humana, né? A atribuição de sentido por nós. Enquanto que aquele toco de madeira, por mais que a gente tenha dado um sentido de cadeira para ele, a gente pode encontrar em qualquer lugar na natureza humana. E essa seria a função não agentiva. Né? Em algum momento alguém olhou e disse, vou sentar aqui e descansar por algum motivo. Né? Ele mesmo esclarece que o limiar entre essas duas funções é um tanto, né, cinzento. A questão é, o principal para se entender nesse momento é como a gente pressupõe certos sentidos compartilhados entre nós, que são, de certa forma, convenções sociais. É basicamente isso, a atribuição de função. O segundo elemento é o da intencionalidade coletiva. E aqui, de novo, eu trago dois exemplos contrapostos para vocês entenderem o que é uma intencionalidade coletiva e o que não é. Quando nós estamos, por exemplo, o Sam trabalha com um exemplo da chuva. Né? Nós estamos todos num parque. Isso ele trabalha nesse artigo que eu cito aqui, Collective Intentions and Actions. Se nós estamos todos num parque, né, e começa a chover, e todos vamos ao mesmo tempo procurar abrigos, um abrigo da chuva, há uma intencionalidade coletiva? Ele vai dizer que não. Por mais que todos façam a mesma coisa, todos tenham a mesma intenção, todos figurem mentalmente, possivelmente, preciso sair da chuva, pois vou me molhar, pois estou com frio, pois não sei o quê. Nesse caso, é uma mera coincidência. Né? Poderia uma pessoa fazer, poderia várias pessoas fazer, a atividade delas não se relaciona uma com a das outras. A intencionalidade coletiva, que é algo que marca como requisito os fatos intencionais, exige uma capacidade de cooperação, um compartilhamento de desejos, crenças, intenções. É o caso, por exemplo, do jogo de futebol. Né? Pode até ter alguém que joga futebol porque quer ficar rico, porque está lá para manipular resultados e assim, né, desvirtuando. Aí já percebe que tem uma compreensão de que há algo de errado nisso. É porque nós temos um objetivo compartilhado sobre o que é o futebol, que é ganhar o jogo com gols, né, que se fazem de certo modo, com um certo objetivo, que pode ser vencer o campeonato, vencer a partida, mas que primordialmente é vencer a partida, que é fazer mais gols que o outro time. Aí nós estamos compartilhando uma intencionalidade. Pode ser, o senhor explica, que alguém até não entenda muito bem essa intencionalidade coletiva completa. Normalmente se entende, né? Mas, por exemplo, o juiz de futebol ele tem uma função específica, que é de julgar faltas, manter a ordem no jogo, que é totalmente diferente da função de um goleiro, da função de um treinador, da função do atacante ali, o camisa 10 Neymar, né? O nosso grande craque. Mas todos eles, de certo modo, embora não pensem e ajam da mesma forma, na mesma função, todos eles sabem e compartilham que estão em um jogo de futebol, que tem certos objetivos e certas metas. Isso é intencionalidade coletiva, isso define um fato institucional. Naquele caso ali da chuva, nós temos uma mera coincidência de comportamentos externamente verificáveis, só fatos brutos. E por fim, em terceiro lugar, nós temos a regra constitutiva, que se contrapõe, por outro lado, à regra regulativa. A regra constitutiva é a própria fórmula, x conta como y no contexto C, que eu já adiantei, de certa forma, os exemplos, né, de como ali certos atos, em certo contexto, convencionados, de que vão ter o sentido tal, acabam sendo a regra constitutiva. Elas não regulam a atividade social, embora sejam regras, mas simplesmente a criam. Elas definem a própria possibilidade de a gente realizar algo. Não há jogo de futebol antes da regra constitutiva que diz que certos atos são um jogo de futebol em certo contexto. Não existe jogar xadrez antes de convencionar que certos atos com certas peças vão ter o sentido de jogo de xadrez num contexto tal. Né?
Só depois delas é que vem as regras regulativas, que são aquelas que vão definir os pormenores, né? Então, sei lá, no jogo de futebol, nós temos que a regra constitutiva é vencer o jogo de futebol fazendo gols. Agora, por exemplo, a regra de impedimento nem sempre existiu, né? Ou quando existiu, ela era um tanto diferente. O número de substituições até determinada Copa do Mundo não existia. As seleções iam com 11 jogadores e viam no que dava. Via se todo mundo aguentava. Depois se criou que podem 3, aí agora com a pandemia pode até 5. Essas são regras regulativas, que têm um elemento de arbitrariedade bem maior do que as regras constitutivas. Percebam que não é que a regra constitutiva seja totalmente objetiva naquele sentido ontológico. Não, ela depende de convenções sociais. Ela depende de nós compartilharmos aquela intencionalidade coletiva. Mas a convenção social da regra regulativa é muito mais arbitrária. Por exemplo, o Searle dá um exemplo da própria peça de xadrez que nós temos aqui. O tamanho da peça do rei, se ela é maior que as outras, se ela é de mármore, de plástico, de vidro, é arbitrário. A gente pode estabelecer lá uma lei, agora só vai ser de plástico, né? Agora só vai ser de tal material que é biodegradável. Mas isso é arbitrário, o que importa é saber que o rei é a peça-chave que não pode ser derrubada jamais no jogo. Porque esse é o objetivo do jogo, isso está fora da nossa arbitrariedade no sentido de aquilo que a gente pode convencionar sobre o jogo. Isso está fora disso. Uma inquietação que surge nesse momento, quando a gente pensa que a regra constitutiva é algo que, né, como se estivesse lá dada pela nossa convenção, como ela surge, então, né? Quando é que a gente pode dizer estamos diante de uma regra constitutiva? Muitas vezes ela pode aparecer implicitamente nas nossas práticas, né? Como a gente vai convencionando as coisas. O livro do Carl Sagan, por exemplo, que era um físico muito importante, que tentava escrever sobre física numa linguagem mais comum, escreveu sobre vários temas, até sobre uma visão filosófica. Ele explica uma certa história dizendo que o xadrez foi criado a pedido de um rei na Índia antiga, né? Mas a ideia do jogo só vai surgir como regra constitutiva mesmo no momento que a gente aceitar a fórmula, né? E principalmente no momento que a gente usar a fórmula. No momento que ela for cumprida, ela precisa ser cumprida para existir. Não há uma outra regra, previamente, que nos diga que a gente precisa dar aquele sentido. Aí é que tá, para o Searle, a gente não precisa regredir ao infinito procurando uma justificação. A gente pode simplesmente aceitar que, em certo momento, o sentido epistêmico objetivo, que é essa nossa compartilhamento de crenças, permitiu o surgimento da regra constitutiva. E aí, para fazer aquela relação entre o autor trabalhado e a teoria do direito, eu trago então Neil McCormick e a sua teoria institucional do direito. Neil McCormick então ficou famoso não só pela sua teoria como um todo, por outras questões que ele trabalhou, como argumentação jurídica, mas também por ter cunhado, de certa forma, uma teoria institucional do direito, que se apropriou, em grande medida, dessa ontologia dos fatos sociais do John Searle, né? Então ele vai explorar como o direito lida com ações que se dão em um contexto institucional de diversas instituições, né? Então a gente pode pensar que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição, que a Constituição, de certo modo, é uma instituição, né? Que contratos são uma instituição e assim por diante, né? Quase de modo infinito. E aí ele vai dizer justamente aquilo que o Searle diz, de certo modo, que é que os fatos institucionais normalmente vêm em sistemas que se interrelacionam, né? Quase todos eles, eu diria que todos eles, dependem da linguagem, por exemplo, que é uma instituição. Então, o McCormick vai explicar, por exemplo, propor uma classificação dizendo que as instituições reconhecidas pelo direito precisam de regras institutivas, que são as regras que permitem criar uma agência, figura ou coisa jurídica, né? Regras consequenciais, que vão definir as consequências normativas da existência e da aplicação de ações conforme aquelas instituições, e regras terminativas, que vão definir justamente a dissolução das instituições jurídicas. E até para deixar mais claro, se possível, a ideia de regra constitutiva, que é fundamental na obra do Searle, eu trago também o exemplo do Hart novamente,
na sua ideia de regra de reconhecimento, que pelo menos na minha visão, é também a visão do professor José Reinaldo de Lopes, é abordada na obra dele como a regra constitutiva do direito. O Hart está tentando responder e, de certa forma, propor uma alternativa ao fundamento de validade do sistema jurídico que não seja aquela norma fundamental hipotética, quase científica do Kelsen, né? E ele vai definir que a regra de reconhecimento ela existe não por ser válida, ou seja, por outra regra anterior conferir para ela a possibilidade de definir quais são as regras do sistema, mas sim porque ela existe, porque ela é aceita, porque ela é vivida pelas pessoas. Então, por exemplo, a Constituição de 88 ela é válida não porque existe uma Constituição anterior autorizando, mas porque ela é aceita, vivenciada por nós como fundamento de validade do sistema. Então, nesse ponto, o Hart estaria endossando, de certa forma, essa perspectiva teórica, indicando que a regra de reconhecimento é um critério comum e vinculante de conduta porque ela é aceita, porque ela é vivenciada. E no momento que ela deixa de ser aceita por, digamos, outra Constituição, há uma troca na regra constitutiva da prática. Para finalizar, então, a nossa aula sobre filosofia da linguagem, nos últimos slides de apresentação, vou trazer uma filósofa mulher, que não só por uma questão de representatividade, mas pela própria, talvez até não tão reconhecida assim, importância dela para a filosofia da linguagem, para a filosofia prática e, por que não, também para o direito. A gente traz, então, Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, falecida aí, de certo modo, até pouco recentemente, 2001, e que teve uma grande influência da filosofia clássica, o que provavelmente a influenciou a trazer um campo do conhecimento que vinha sendo ignorado, de certa forma, até pela própria filosofia, que é a filosofia prática, o estudo da razão prática, das ações, né, ela foi orientando do Wittgenstein, então pode-se dizer que ela meio que seguiu essa parte da obra do Wittgenstein, explorou melhor certos pontos da sua obra na esquisa da razão prática. Ela seguiu também a estética de escrever seus livros em parágrafos, né, que vem do Wittgenstein. Ela tem, por exemplo, esse livro Three Philosophers, com o Peter Gitch, onde ela aborda certos elementos de Aristóteles e Tomás de Aquino, por exemplo, né? E isso faz, então, com que ela retome o que a gente pode chamar de filosofia da ação, né? Ela propõe retomar o estudo do que a filosofia antiga chamava de razão prática. Por exemplo, ela faz uma crítica bem ácida, que eu vou trabalhar principalmente com Intention, tá? Que é o que eu diria o principal livro dela, da década de 50, onde ela faz a crítica bem ácida, assim, ela é bem sarcástica até, eu diria, eu interpretei dessa forma em certos momentos, onde ela fala que a filosofia moderna tem uma visão incorrigivelmente contemplativa do conhecimento, no sentido de uma razão teórica, né? Uma razão não prática. E isso, o modo como ela se contrapõe, isso fica claro enquanto ela retoma a todo momento conceitos de Aristóteles, por exemplo. Ela tem diversas páginas analisando a noção de silogismo prático em Aristóteles e propondo, em certos momentos, até correções do próprio conhecimento, dos próprios conceitos de Aristóteles. Com isso, ela vai trazer um conceito que é fundamental, que é o de razões para ação, reasons for action. É um conceito que vem sendo amplamente difundido e tratado na filosofia, pelo menos de índole anglo-saxã, e que tem tido muita influência sobre a teoria do direito atual. E ela faz uma distinção importantíssima entre razões para ação e causas. Causas naquele sentido que a gente já viu em outros autores, de causalidade, né? de algo que é, de certa forma, necessário de acontecer como efeito de uma causa necessária. O que elas têm em comum, as causas e as razões para a ação? Ambas antecedem as ações que geram, e ambas são usadas para justificar, no sentido aqui amplo, uma ação, né? Mas a pergunta é, apenas a razão para a ação pode justificar uma ação intencional? Por que isso? Ela propõe, de certa forma, também uma fórmula para identificar o que é uma razão para a ação a partir da pergunta por quê. Toda vez que a gente puder responder a essa pergunta por quê, justificando a nossa ação, a gente estaria diante de uma razão para a ação, desde que não naquele sentido de causa. Mas qual é a diferença, né?
ela define, por exemplo, a diferença entre ação voluntária e involuntária bem no sentido aristotélico. A ação voluntária é aquela que não é determinada, é aquela que tem mais de um curso possível de ação, né? E que ao mesmo tempo também não é determinada por algo externo ao agente, que é o exemplo clássico do Aristóteles de ação involuntária. E aqui eu tento formular um esqueminha que, de certa forma, resuma melhor essa classificação e que explique, ajude a explicar o que é a razão para a ação, né, diferenciando, em primeiro lugar, entre as ações que são voluntárias e involuntárias, né, tendo em mente que a razão para a ação serve para ações voluntárias que são intencionais, naquele sentido de que a fonte da origem daquela ação está no indivíduo e não está numa causa externa, né? Como nos casos de, por exemplo, coação, né, ignorância e todas as causas clássicas que Aristóteles já listava em Ética Nicômaco, por exemplo. Então, vamos primeiro para o caso das ações involuntárias, que é mais difícil de identificar. A Anscombe chega a dar exemplos, assim, é realmente interessante o modo como ela escreve o livro, é meio forçado dizer, mas às vezes é meio cômico até ler o livro Intention. Ela dá, por exemplo, um exemplo de um susto, por exemplo. É possível dizer que a ação de dar um grito quando alguém me assusta é intencional, é voluntária, né? Eu posso responder a pergunta por quê? Por que você gritou? Eu gritei porque você me deu um susto. Essa ação é involuntária no sentido de que alguém externamente a mim causou essa ação. Né? Agora, por exemplo, um movimento peristáltico, né, que a gente aprende em biologia, o movimento dos intestinos, né? Ela dá esse exemplo. A gente não tem nenhum controle sobre esse movimento. É algo que pode ser observado de fora, externamente, e captado o porquê disso. Mas o porquê causalmente. O movimento peristáltico é causado por uma série de questões do organismo humano, ou, por exemplo, bombear o coração, bombeando sangue, os batimentos cardíacos. Há um porquê, mas é um porquê causal, é um porquê que a gente não tem como justificar no sentido de uma razão para a ação. E ela dá um segundo exemplo de ação involuntária nesse sentido que eu estou dizendo, que é o de causa mental. A gente pode pensar aí os sonhos, por exemplo, são causados por coisas que estão fora do nosso alcance, por uma série de questões do organismo humano. As ações voluntárias que podem ter intenção, que podem então ter razões para a ação, ela dá 3 tipos. O primeiro é dar uma conotação de bom ou mal para um fato passado. Essa seria um tipo de ação voluntária intencional, onde se pode dar uma razão para a ação. O segundo é conferir uma interpretação para a ação. Então, quando eu estou respondendo a pergunta por quê, eu estou interpretando por que eu agi daquela forma e não de outra. Mas também eu posso responder a pergunta por quê mencionando algo no futuro. Eu estou estudando, nesse momento, hipoteticamente falando, porque eu almejo um dia concluir um mestrado e um doutorado. É algo lá no futuro, que a gente não sabe se vai acontecer ainda, mas que é uma justificação válida para uma ação intencional. Com isso, a gente já pode ter em mente 3 elementos importantes, 2 afirmativos, um negativo, digamos assim, sobre as razões para a ação, que diferenciam ela das causas, naquele sentido que eu afirmei. Primeiro é que a razão para a ação não é uma estimativa e também não é uma predição daquilo que vai acontecer, como a gente pode fazer com as causas. É um objetivo que é bom, que é visado pela pessoa em si, né? Que é desejável que seja cumprido. O que já retoma ali o terceiro elemento que eu coloquei, de uma forma que fica um tanto repetitiva até, que é algo que não é tão óbvio assim, talvez, pelo menos com mais naquela perspectiva moderna da razão prática, é que toda ação é levada a cabo com vistas a um fim, a uma finalidade. E aqui é um link, claro, com a ideia de causa final em Aristóteles. Né? Essa finalidade pode ser um desejo, pode ser uma crença, um sentimento, mas ela diz, por exemplo, simplesmente dizer eu quero isso, né, sem nenhuma caracterização do porquê, né, não tem sentido. Eu devo poder explicar porquê. E esse porquê normalmente vai ser algo no sentido de bom, de desejável. Né? E a razão para a ação nesse sentido, que é, lembrando, aquela resposta à pergunta porquê, que é hipotética, digamos assim, né? A gente tem que pensar que se por acaso alguém perguntasse, a gente poderia responder. A razão para a ação, então, vai conferir sentido à ação. Ela não é uma causa naquele sentido determinista de dizer como que os eventos se deram, mas ela é algo que confere sentido. Então, eu comprei isso
hipoteticamente falando, porque vai ser útil para mim, porque vai me ajudar em tarefas domésticas. Aí tu consegue explicar e interpretar por que tu fez aquele curso de ação e não outro. Né? E a razão para a ação, então, vai ter esse papel de interpretação também, justificação. Aqui vai ter uma relação muito parecida com aquilo que a gente viu no John Langshell Austin sobre erros na performance de atos de fala. Enquanto ele está mais pelo lado da comunicação, da linguagem, do modo como a gente expressa sentidos, coisas com sentido, proposições com sentido, a Anscombe está vindo pelo outro lado, pelo lado da ação, da razão prática, de como as nossas ações têm sentido e podem ser justificadas. Né? Então ela dá um exemplo que é muito interessante, que eu considero muito didático, que é o seguinte: imaginemos um homem que recebe da sua mulher uma lista de compras para fazer no supermercado. E esse homem está sendo seguido por um detetive que tem o intuito de descobrir o que ele está comprando, né, e formular a lista do que ele está comprando. Qual a diferença entre o erro dos dois? Se o marido compra algo errado na lista e se o detetive anota algo errado na sua própria lista a partir do que o detetive está fazendo. No fundo, o que há é um erro de performance, no caso do marido, e um erro de julgamento, no caso do detetive. O detetive está descrevendo fatos, estados de coisas, né? E quando ele erra no sentido de ser falso o que ele está escrevendo e não verdadeiro. Mas quando o marido erra, ele erra num sentido diferente, que é no sentido de uma performance incorreta. Né? Por exemplo, a Anscombe diz: seria absurdo dizer para o marido que onde ele comprou manteiga, quando na verdade era margarina, simplesmente ele apague da lista o que ele escreveu e coloque ali manteiga no lugar de margarina, que é o que, digamos, o detetive deveria fazer se ele errasse. Né? Tentando mostrar com isso a diferença clara entre os erros dos dois. E o que aqui fica claro é que para saber se a ação é verdadeira ou falsa depende de algo que deveria acontecer para aquela ação que ele pretendia, que ele tinha a intenção de realizar, acontecesse ou não. Em uma performance errada, muitas coisas podem interferir para que ela seja errada. Né? Ele pode ter uma certa intenção e involuntariamente produzir um efeito que ele não queria, como por exemplo, ela fala assim, quer agir por vingança contra o inimigo, mas faz algo que no fim das contas faz bem para aquele inimigo. Nesse caso, a ação é involuntária. Embora ele tivesse uma intenção, o resultado não foi o que ele almejava, não foi aquele fim que guiou a ação. Né? De outro lado, a gente pode também basear a nossa ação em uma crença que se mostrou errada. Se soubesse disso, a gente teria agido diferente. Né? Então, há várias possibilidades que podem gerar um erro de performance, segundo a Anscombe. E para finalizar, então, a obra da Anscombe, eu trago alguns últimos elementos fundamentais para a gente, digamos assim, terminar uma exposição inicial sobre a ideia de intenção na ação. Né? Algumas questões meio senso comum podem surgir nesse momento e nem todas necessariamente estão corretas. A maioria está errada, na verdade, pelo menos segundo a Anscombe. Por exemplo, na maioria das vezes é preciso que a gente imagine o que a gente está fazendo para que a gente possa dizer que a gente tem aquela intenção. A Anscombe vai dizer que a maioria das ações tem o seu sentido muito óbvio. Não sei, quando eu ligo o computador de manhã para começar a estudar ou trabalhar no home office, eu não preciso ficar imaginando aquilo que eu estou fazendo, até porque já ficou muito automático o que eu estou fazendo. Mas não deixa de ser uma ação voluntária, não tem ninguém me obrigando externamente a fazer isso. Né? Então a pergunta por quê, na maioria das vezes, não surge. E a correta descrição da ação pelo próprio agente nem sequer é uma garantia de que a resposta seja correta. Então a Anscombe acaba se filiando a uma corrente antipsicologista da explicação da intenção. Ela dá um exemplo de um lenhador que está lá lenhando um certo pedaço de madeira. Não é o fato dele descrever que ele está serrando um pedaço de madeira que torna a ação dele intencional. Ele pode não ter pensado em nenhum momento que ele está fazendo, mas ele vai saber se alguém perguntar para ele. Mas mesmo se alguém perguntar para ele e ele disser que está cortando um certo pedaço de madeira, ele pode não saber que na verdade aquela é uma madeira rara, por exemplo. A Anscombe coloca dessa maneira. Então, a garantia de que a ação é intencional
ou de que, por exemplo, não se está se baseando em crenças falsas, não se dá pela percepção do próprio agente necessariamente. Há um elemento social na ação intencional, que os outros, na maioria das vezes, podem perceber, né? A observação pode ajudar a perfectibilizar a ação, ela diz, mas não é um elemento necessário. É como evitar escrever fora da linha. A gente enxerga para escrever melhor ou para ver se está sem tinta, mas não é algo exatamente necessário para que a gente saiba escrever, ela diz. E com isso, a Anscombe retoma também aquela questão de como existem certas ações que não precisam da figuração mental, né? da nossa imaginação de que nós queremos e estamos fazendo aquela ação, que é uma certa ideia de que existem certas habilidades ou habilitações que a gente adquire ao longo da vida que nos fazem agir sem nem precisar pensar, sem nem precisar deliberar previamente. Né? Que retoma também uma ideia que é do Aristóteles, de que a ação humana tem várias etapas. Né? A gente delibera, a gente quer algo, a gente delibera, a gente faz, né? Seguindo todos os meios para aqueles fins. Então a Anscombe acaba fechando a ideia de ação intencional, trazendo todos esses elementos de um modo compreensivo e, digamos assim, moderno, de volta para o debate da filosofia da ação. E com isso eu me encaminho para o final da minha apresentação, abordando o que eu considero ser uma possível agenda de pesquisa a ser trabalhada, pelo menos no Brasil, de modo mais atento. Inclusive é o tema do meu projeto de pesquisa por mestrado, a princípio, que é o de como o direito pode ser justificável, de certo modo. Como eu disse, as razões para a ação justificam ações, né? Conferem uma interpretação razoável para as ações. Então, uma pergunta que surge sobre o direito. O direito dá razões para agir? Quando? De que modo? Em quais condições? Alguns autores já tentaram responder essa pergunta com viés diferentes e com debates bem interessantes. Né? E aqui sobretudo, principalmente na tradição anglófona, de novo. Né? Todos os autores aqui, o Dworkin é estadunidense, mas também foi professor em Oxford. Né? E o Haas e o Hart, britânicos. E o Hart, por exemplo, para ele, se os juízes aceitam o direito como válido, se há uma prática compartilhada entre os juízes, pelo menos, ou pelas autoridades, né, públicas, no mínimo, ele variou um pouco na sua obra sobre isso, isso basta para haver razões para agir com base no direito. As normas já serviriam como razões para a ação. Por que eu agi desse modo? Porque certa norma me diz que eu não posso estacionar aqui, senão eu tomo multa. Né, como justificação para por que eu agi daquele modo, não estacionando ali ou estacionando lá, por exemplo. Joseph Haas, por exemplo, na Autoridade do Direito, já acrescentou como crítica a essa percepção do Hart um elemento adicional. Não bastaria, na visão dele, que os juízes aceitassem o direito como válido, no mínimo. Além disso, os juízes deveriam ter pelo menos a crença ou a pretensão, digamos assim, tanto maquiavélica, de fazer com que as pessoas tenham uma crença de que aquilo que eles fazem é legitimamente adequado de um ponto de vista moral. Então vejo que aí entra um segundo elemento, que é um elemento de crença, que a Anscombe trabalha. Crença de que existem razões para a ação. Crença de que o direito posto, positivado, é justificado moralmente, ainda que não seja. Com isso, Haas estaria explicando, de certa forma, como podem existir ordenamentos jurídicos autoritários. Né? E uma terceira linha, por exemplo, vai ser a do Dworkin, que vai criticar os dois. Né? Não basta que os juízes aceitem o direito como válido, e não basta que os juízes tenham a pretensão de aceitar o direito como justificado moralmente. É preciso que haja, de fato, uma justificação moral mínima, senão não há direito. E essa justificação moral vai ter que estar baseada na moralidade institucional da comunidade. Não basta crença, é preciso que realmente haja uma razão para a ação legitimada pela justificação moral do direito. Bom, com isso eu agradeço a todos e todas pela atenção até aqui e deixo então a bibliografia básica que eu usei ao longo da apresentação, dos slides, né? Tanto da teoria do direito quanto da filosofia da linguagem, com pelo menos uma citação de cada autor e autora. E deixo a recomendação de algumas leituras em português, ou ali, por exemplo, tem uma em inglês, mas que eu sei que tem tradução, que podem ser mais introdutórias ou mais fáceis de ler, pelo menos por estar em português. Né? O professor José Reinaldo de Irmã Lopes trata muito do tema,
no Brasil, em vários escritos. O professor Cláudio Miquelon, da casa, também tem a sua tese de doutorado, se eu não me engano, que aborda o tema, principalmente no seu capítulo 4, se eu não me engano. E com isso eu deixo o meu contato à disposição para quem tiver interesse em tirar dúvidas sobre a exposição, falar um pouco sobre o tema, debater qualquer assunto em específico. Vai ser um prazer e foi uma honra poder falar para vocês, ainda que de modo virtual. Fica aí o meu agradecimento também ao professor Alejandro pelo convite, confiança. Foi um prazer, ainda que de modo remoto, poder transmitir um pouco do que eu aprendi aí nos últimos tempos. Muito obrigado, um abraço a todos e todas.